Olá, seguidor! Bem-vindo a essa aula post. E na aula de hoje a gente vai estar falando sobre pielectasia. Como a gente já comentou no blog, o sufixo ectasia ele vem da palavra grega ectasis, que está relacionada à dilatação ou distensão de estruturas que são tubulares. Que estruturas são essas? É por isso que a gente utiliza o termo bronquiectasia, colangiectasia, pielectasia. Então, é dilatação ou distensão de estruturas tubulares. Pielectasia, então, está relacionado à dilatação da pelve renal. Como que a gente faz para caracterizar a dilatação da pelve renal? A mensuração da pelve renal, ela obrigatoriamente tem que ser feita no plano transversal dessa pelve renal. Então, a gente mede a altura da pelve renal através do plano transversal. Para a gente chegar a um corte legal, existem duas maneiras. A primeira maneira, que eu considero a mais fácil, a gente localiza o rim, faz a varredura no plano longitudinal, centraliza a região hilar. Quando a gente centralizar a região hilar, a gente vai girar o transdutor 90 graus para conseguir um corte transversal dessa região e ali a gente consegue mensurar a pelve renal, tá bom? A segunda maneira, que talvez seja um pouco mais difícil, mas ela pode dar um resultado um pouco melhor, é a gente varrer o rim todo no corte transversal. Quando a gente chegar na região de pelve renal, aonde essa pelve renal ela dilatar mais, ela tiver sua maior distensão, é ali que a gente vai medir. Então, o corte ideal para mensuração da pelve renal, obrigatoriamente, é o corte transversal, tá bom? Quando a gente mensura essa pelve renal, existem alguns valores que já são estabelecidos como valores de referência. Por exemplo, no cão, o valor de 0 até 0,4 centímetros, ele é considerado normal, sendo que esse valor de 0,4 centímetros seria o limite máximo e ele é mais observado em cães que já tiveram aumento da diurese. Eu considero esse valor de 0,4 já uma pielectasia discreta, porque no modo B a gente consegue observar que existe sim um grau de dilatação, tá bom? Para gatos, o valor estabelecido é de 0 a 0,2 centímetros. Qualquer valor acima de 0,2 centímetros já é pielectasia e a gente deve investigar. No cão, o valor de 0,4 até 0,8 centímetros ele está relacionado ou a pielonefrite ou a algum grau de processo obstrutivo. E valores acima de 0,8 centímetros já presumem processo obstrutivo. O valor de valor acima de 1,3 centímetros, ele já significa para a gente, é um valor preditivo de processo obstrutivo. Para a gente investigar se existe uma pielonefrite ou um processo obstrutivo, a gente tem que estar atento a alguns outros achados. Por exemplo, na pielonefrite, a gente pode encontrar, mais comumente na minha rotina, pode ocorrer um aumento de ecogenicidade do conteúdo dessa pelve renal. A gente observa o espessamento da parede da pelve renal. Geralmente esse espessamento ele progride até a porção proximal do ureter. A gente pode encontrar esteatite retroperitoneal ou esteatite ali adjacente ao hilo renal. A esteatite a gente vai caracterizar como um aumento da ecogenicidade dos tecidos moles e algum grau de efusão perirenal. E a gente também pode observar na pielonefrite aumento de ecogenicidade da cortical. Esse é um achado que eu acho menos frequente e ele é menos objetivo, porque a gente encontra esse aumento da ecogenicidade renal em vários outros processos, tá bom? Quando a origem é um processo obstrutivo, pode ser um pouco mais fácil a gente observar, porque geralmente a dilatação ela vai seguir até a origem do processo obstrutivo. Por exemplo, quando é o processo obstrutivo de vias urinárias inferiores, lá em uretra, trígono vesical, a gente observa geralmente dilatação bilateral das pelvis renais. A gente observa uma pielectasia bilateral, tá bom? Quando o processo obstrutivo é em ureter, geralmente apenas uma pelve renal está dilatada, e essa causa pode ser alguma litíase, né, uma uretrolitíase, ou algum processo neoplásico no ureter, ou até mesmo alguma causa extrínseca, algum efeito massa que está comprimindo esse ureter e causando um processo obstrutivo. Conforme essa pielectasia ela vai progredindo, esse rim ele pode começar a sofrer de hidronefrose. E para falar bem a verdade para vocês, eu não me recordo de já ter lido algum material que diferencie a hidronefrose inicial da pielectasia acentuada. Na minha rotina, eu costumo considerar que já é um processo de hidronefrose quando o conteúdo fluido da pelve renal ele já começa a invadir o tecido interlobar renal. Quando ele circunda ali os excessos pélvicos, isso eu já considero um grau inicial de hidronefrose.
tá bem? Geralmente, as causas da hidronefrose, né, e da pielectasia moderada acentuada, a gente consegue definir pelo ultrassom, porque a gente consegue seguir o ureter durante todo o seu trajeto. Quando a gente não consegue fazer isso, seja por despreparo do paciente, pela falha técnica mesmo, é difícil, né? O ureter ele tem um trajeto um pouco tortuoso, a gente pode se perder no caminho. Ou o paciente não colabora, a gente pode lançar mão de uma técnica chamada pielografia anterógrada. Na verdade, essa técnica é uma técnica radiográfica e consiste no quê? A gente, através do ultrassom, vai injetar um contraste radiográfico na pelve renal e esse contraste radiográfico, como ele é positivo, ele vai demarcar todo o trajeto do ureter. E assim a gente pode ver até onde esse ureter chegou e talvez até descobrir a causa da dilatação do ureter. Tá bem? Mas esse já é um assunto para uma outra aula post. Eu tenho material disso já num quadro do Música e Descrição no Instagram. Se você quiser dar uma olhada lá, e a gente um dia pode fazer uma aula post sobre isso também. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Seguidores dessa aula post. Em breve a gente faz mais. Até mais!